Isso, agora está gravando, né? Então, voltando aqui, né? Então, a princípio, em C, né? A gente tem aqui estruturas de tamanho fixo, tá? É claro que existe uma maneira de fazer vetores de tamanho variável, isso vai ser um objeto ali nas próximas semanas da gente falar, tá? Na linguagem C, por definição, a gente também diz que é uma estrutura que tem a característica da homogeneidade, tá? Então, se eu vou construir um vetor e digo que ele é de números inteiros, né? Todos os elementos presentes no vetor, tá? Tem que ser números inteiros, tá? Então, aqui vai caber apenas números inteiros. Eu posso ter vetor de números, né, do tipo float, ponto flutuante, tá? Posso ter vetores de caracteres, tá? Então eu posso ter vetores de booleanos, ok? Os booleans, né? Ok? Mas a rigor, tá? A rigor, o que eu tenho são, são elementos do mesmo, né? O que vale aqui é principalmente que eu tenho elementos do mesmo tipo, tá? Então eu tenho elementos aqui sempre do mesmo tipo, tá? Os números aqui vão, a princípio, ser sempre, né, de um tamanho fixo, tá? E isso é importante porque quando a gente passa para o Python, tá, eu começo a ter a possibilidade de fazer listas heterogêneas ou arrays heterogêneos, tá? E ele já é, por natureza, da linguagem, dinâmico, tá? O tamanho dos vetores das listas em Python já é dinâmico, ok? Mas, como eu falei, tá? Para você aprender de fato a fazer o algoritmo, né, que é trabalhado aqui, por isso que quando for lá na parte das listas encadeadas, nós vamos ver na linguagem C, tá? A gente precisa largar um pouquinho o Python lá para trabalhar, né, essas questões do dinamismo e da heterogeneidade na linguagem C, tá? Na verdade, o heterogêneo no C vira uma struct, tá? Então, assim, são características da linguagem, mas aqui no começo, quando eu falar de algoritmos de ordenação, mesmo que eu esteja usando Python, tá? Lembre-se que no fundo a gente está usando listas homogêneas a princípio de tamanho fixo, tá? Que tamanho fixo é esse? Geralmente esses algoritmos, né, a gente vai estar tratando com vetores de ordenação, e esse tamanho fixo é aquele tamanho n, quer dizer, o tamanho, tá? Esse aqui é o tamanho do meu vetor, tá? O tamanho do vetorzinho, ok? Então a gente precisa estar com isso em mente aqui, ok? Então aqui o exemplo de lista em Python, ó, como eu posso criar ela heterogêneo, ó, eu misturei aqui um inteiro, propositadamente, né, aqui nesse exemplo, um inteiro, uma palavra, que no fundo é um vetor de caractere, um número em ponto flutuante, quer dizer, número real, e aqui um booleano, tá? Então aqui eu poderia fazer isso. Mas aqui, nos exemplos de hoje, no foco dessa disciplina que eu estou preocupado com algoritmos e estruturas de dados, veja que eu estou começando a falar aqui de algoritmo de ordenação, estou falando o quê? Eu estou falando de um algoritmo que vai trabalhar em cima de um dado, tá? Os dados são organizados sempre em forma de estruturas, tá, pessoal? Vocês sempre têm que lembrar isso aí, anota aí no caderninho de vocês, tá? Dados na programação, ok? São organizados em estruturas, tá? Aí vai ter vários, né? Várias estruturas. Essa aqui é a lista, matriz, né? Vetor, lista encadeada, lista duplamente encadeada, árvores, tá? Bancos de dados, tabelas, tá? Então são várias aqui, ó. Listas, vetores, que são irmãozinhos, né? Nós temos listas encadeadas. Aí tem vários subtipos de listas encadeadas, tá? Eu vou deixar aqui só um, tá? Nós temos também as matrizes, tá? Nós temos as tabelas, que são diferentes de matrizes. Nós temos as árvores, tá? Nós temos as árvores.
tá? E aí vai tendo outras, né? Mas essas aqui eu diria que são as principais, tá? Grande parte do que a gente faz em programação e algoritmo, eu estou preocupado em trabalhar com dados que estão dentro dessas estruturas aqui, pessoal, tá? Dentro das estruturas aí que a gente está falando, tá? Então, isso aqui. Eu pego essas estruturas, os dados que estão dentro dela e trabalho essas estruturas aqui, ok? E aí, quando eu falo em algoritmos de ordenação, eu estou trabalhando com que tipo, né? Estou trabalhando com esses caras aqui, tá? Listas e vetores, que estão desorganizados, tá? E eu preciso organizar, tá? E aí, o que que acontece? Ah, professor, mas isso tem aplicação prática? Ou se tem, tá? Por exemplo, eu falei, dei o exemplo aqui, né, dos bancos de dados, por exemplo, da Receita Federal, né, que guarda lá CPF, nome e tal, né? Vamos supor que eu precise pesquisar uma lista de vários CPFs e preciso organizar os nomes desses contribuintes em ordem alfabética. O que eu vou usar? Vou mandar ver um algoritmo de ordenação, tá? Isso é usado direto, por exemplo, nos bancos de dados, tá? Nos bancos de dados, tá? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque às vezes, tá? Pode ser que alguns de vocês aí, né, olhem para essa disciplina e não vejam, num primeiro momento, uma aplicação prática, tá? Esse tipo de questionamento é muito comum na geração de vocês, né? Falar muito na aplicação prática daquilo que é visto teoricamente nas disciplinas, tá? Mas isso aqui que a gente está falando tem tudo a ver. Tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, tá? Tá implícito aqui, por exemplo, não só em bancos de dados, tá? Na internet, listas, tá? Pilha, eu aqui não falei de outras variações de listas, tá? Que eu posso ter também, né? Pilhas e filas, tá? Que a gente também vai falar sobre elas mais à frente, ok? Então, tudo isso é usado. Por exemplo, eu posso falar de uma pilha, tá? E dizer que tem um lugar que você usa pilha, tá? Quem sabe me dizer aqui? Aqui, ó, tá? Nessa tela aqui tem um programa que usa pilha frequentemente, tá? O browser, tá, pessoal? Aqui, ó. Se eu usar aqui, ó, e for navegando, tá, ó. Aí eu vim para essa página aqui de notícias, fui nessa aqui agora, aí, resolvi ver aqui, sei lá, vou entrar em qualquer uma aqui, ó. Vou vir aqui, aí, vou ver aqui os jogos de hoje, tá? Ele tá indo aí, tá navegando. Ó, entrei aqui. Aí daqui eu vou navegar para uma coisa que não tem nada a ver, ó. Vou voltar lá pro G1. Aí vou entrar nessa notícia aqui. Beleza? Aí foi aqui, ainda entrei nessa aqui. Pronto. O que aconteceu? Vocês estão vendo essa setinha aqui no canto? Tá? O que acontece, ó? Eu fui fazendo, o browser criou uma pilha aqui, e se eu for voltando, ó, ele vai desempilhando o site, ou vai navegando naquela lista de sites que eu naveguei, ó, sem que eu precise clicar nos links de novo, ó, ele guardou aqui no histórico, né, e tá usando aí, ó, até o começo aqui, tá? Então tá aí, ó, tá sendo usado ali uma lista em forma de pilha, tá? Ele empilhou, e aí quando eu vou voltando, ele foi seguindo a pilha, desempilhando os sites que eu tinha feito, né? Ou percorrendo uma lista, né? Tá? Então, veja que tudo que a gente fala aqui tem aplicação direta no dia a dia. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de algoritmos em cima de árvores, tá? Que, na verdade, a árvore é um caso especial de quê? De grafo. Né? Não coloquei aqui o. Tá? Vocês colocam aqui árvores, coloca aqui uma barrinha grafos, ou pode colocar grafos barra árvores. Tá? Então, os grafos, pessoal, os grafos, tá? As navegações em grafos e árvores são usadas o quê? Nos algoritmos de navegação, tá? Os algoritmos de navegação. Quando você vai, por exemplo, você vai usar lá seu GPS, tá? Ele vai fazendo uma série de pontos, no fundo ele desenha um grafo e ele tenta ver ali o melhor caminho usando um grafo, tá? Usando algoritmos que trabalham em cima de grafos, tá? Então, todas essas estruturas que a gente vê aqui, tá? São usadas
largamente... Ah, por IA também, não falei aqui, tá? Mas algoritmos em cima de tabelas, machine learning, tá? Machine learning. São algoritmos estatísticos, a gente não vai conseguir ver aqui porque essa disciplina é muito curta, tá? Aplicados em cima de tabelas, tá? Então, tudo isso aqui, a gente sempre está pegando um algoritmo processado em cima de uma estrutura de dados, tá? Computação, em essência, está fazendo isso, tá? E aí que, né, essas disciplinas do curso de computação, de maneira geral, têm aplicação direta na realidade de vocês no dia a dia, tá? Bom, como eu falei aqui, né, apesar do Python ter alocação dinâmica, tá? E o próprio C existe a alocação dinâmica, a gente vai ver isso mais adiante e vamos voltar aqui para continuar estudando os nossos algoritmos de ordenação. Nós vamos começar aqui com o Bubble Search, tá? Eu vou entrar aqui no Visualgo, tá? E nós vamos observar o funcionamento aqui do nosso amiguinho Bubble Search, tá? E vamos entender o que está acontecendo em termos de complexidade de tempo e de espaço, tá? Bom, vamos mandar, ó, tá tudo todo desordenado aqui, né? Tem um aqui, tem um 43, o 11, né? Então ele tá todo desordenado aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai tentar, nesse caso aqui, ele vai pegar o mais pesado, tá? E jogar para baixo, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse cara aqui, o 1 não vai boiar, né? Porque ele é mais leve que o 43, tá? E aí o 43 vai afundar, né? Até o 47, né? Porque o 47 é mais pesado que o 43, e depois ele vai seguindo. Vamos ver isso acontecendo, tá? Ó, então ele pega um 1, compara, ó, 43 é mais pesado, 43 é mais pesado, 43 é mais pesado, aí não é mais. Ó, aí foi lá e afundou, né? Aí vai agora, ó, 39 mais pesado, 43 é mais pesado, 25, né? Ó, veja que em vários momentos a gente não está entrando aqui no loop interno, tá? Observem aqui no cantinho o algoritmo funcionando, ó. Nesse caso aí vai entrar em todos agora, né? Ó, o 1 não entra aqui no interno, ó. Tá? Ó, aí foi. De novo, 1 não entrou, 8, aí 22, 5. Pronto, aí agora foi, e aí não mexe mais. Compare, não mexe mais. Tá? Então veja que ele para, né? Quando não tem mais swap. Tá? E aí a gente vai contando as trocas, tá? Ó, veja que a gente bota um contador de trocas aqui. Tá? Porque é quando esse cara não cresce que eu paro o meu algoritmo. Tá? É quando o contador não cresce ou a booleana, né, houve mudança, permanece em falso, eu paro o meu algoritmo, tá? Então, enquanto for verdadeiro que houve mudança no ciclo, ele vai seguindo, tá? Ele vai seguindo, ele vai seguindo, ok? Aqui a gente já consegue observar que em termos de espaço, né, ele não está pegando memória a mais, né? Ele está conseguindo fazer isso simplesmente usando o espaço de memória que já existia. O máximo que vai acontecer é uma variável auxiliar ali para troca, né? Vamos ver isso agora aqui, né? Então, o algoritmo aqui em Python, tá? Então tá lá, a gente entra com o nosso array aqui no algoritmo, tá? E aí a gente vai percorrer todo o array, um laço externo, aqui, tem um laço externo, e o laço interno. Aí eu já disse para vocês ontem e anteontem, se eu tenho dois laços, eu já tenho uma tendência de que isso aqui vai ser o quê? Vai ser de complexidade de O de n ao quadrado no pior caso. Né? O de n ao quadrado no pior caso, tá? Isso aqui eu tô falando de tempo, né? Isso aqui para tempo, né? Tempo, tá? Tempo. Memória a gente já viu que é o quê? Memória a gente já viu que é O de N, né? Não tá precisando nada, né?
Então, de memória, O de N, tá? Memória O de N. Vou colocar só um Mzinho de memória aqui. Mas vamos lá. Então, eu entro aqui, né? Para o I dentro do tamanho do array, né? Começando na primeira posição, indo até a última, tá? Deixo isso aqui flegado no falso. Poderia ter deixado lá fora, mas eu só inicializo a variável. Aí ele vem. Para cada J, começando da posição seguinte, né, até o final do vetor, tá? Eu vou comparando, né, o array na posição ali com a posição seguinte. Então, eu comparo aqui, ó. Comparo ele com a posição seguinte. Tá? Aqui é a comparação, tá? Se essa comparação aqui, né, se o outro for maior, tá? Eu troco os elementos de posição, que aqui no Python eu nem preciso da variável auxiliar, ó. Eu posso fazer desse jeito aqui, tá? Mas se fosse no C, eu preciso de uma variável auxiliar para troca, tá? De todo jeito, no C, eu preciso de apenas uma variável auxiliar, não preciso mais de uma, tá? Então, eu só mudaria que teria uma variável a mais aqui, uma linha a mais, tá? Mas aí aqui, fiz a troca, seto o meu gravador de verificação, né, do true para verdadeiro, porque a troca aconteceu, né? Se isso aqui aconteceu, a troca acontece, tá? E se não tem troca nenhuma, tá? Eu saio desse ciclo interno aqui, né? Saio desse ciclo aqui, tá? Ok? Saio do ciclo total, tá? Se eu não tenho mais nenhuma troca, eu paro aqui. E aí eu retorno o array. Bom, se você rodar isso aqui, né? Eu até deixei ele aqui pronto, né? Ó. Então, vou definir minha função, tá? Ok? E aí mando, né, ele imprimir aqui. Então, ele começa desordenado, ó. Tá? E aí ele emite aquele ordenado na ordem crescente, tá? Aqui seria, talvez fosse interessante, tá? Eu vou até depois fazer isso aqui. Vou fazer alguma coisa aqui que a gente gere, por exemplo, 10 mil números aleatórios desordenados, e aí para a gente poder comparar melhor o tempo desses algoritmos aqui, tá? Mas vou fazer isso daqui a pouco. Ok? Bom, complexidade de tempo, né? No melhor caso, seria O de N, quer dizer, eu entro ali e eu nunca tenho, né? Em todas essas voltas aqui, tá? Se eu nunca tiver. Cadê aqui meu lapisinho, tá? Se eu nunca tiver nessa posição aqui, ó. Tá? Deu. Às vezes esse negocinho aqui ele dá pau, tá? Mas se aqui nessa linha, tá? Eu nunca tiver ele maior, tá? Então eu não preciso entrar no loop interno. O que acontece? Eu vou sempre vir por fora, né? Desço aqui, tento pegar isso aqui, comparo, nunca tenho troca. Resultado, eu nunca entro nesse for de verdade, tá? De fato, eu nunca vou estar entrando nesse for de fato, se tudo tiver organizadinho. Então, o que acontece? No melhor caso, de fato, vira O de N, tá? Então, no melhor caso, vira O de N, ok? Então, que é isso que eu estou dizendo aqui, tá? No melhor caso, é O de N, porque você não precisa, né, mexer, você não vai mexer na flag, etc, tá? No pior caso, obviamente, é N ao quadrado, porque aí se estiver completamente desordenado, o que vai fazer? Eu vou ter troca sempre o tempo todo, né? Então, todas as vezes eu vou entrar ali, tá? E aí a gente ainda vai ter as comparações, né? Quer dizer, no pior caso, tá? A gente faz N comparações, N-2 comparações, até no final que a gente vai ter só uma comparação, tá? Se eu quiser somar as comparações, eu vou ter essa equação aqui, né? E aí a gente expandindo, ó, N ao quadrado menos N sobre 2, isso aqui é como se fosse N ao quadrado sobre 2 menos N sobre 2, tá? Esse aqui eu corto, vou estar tendo 1 meio, né, N ao quadrado, posso cortar isso aqui, tenho N ao quadrado, tá? E o caso médio, obviamente, vai ficar no N ao quadrado,
né? Eu já expliquei para vocês a questão de caso médio. Você vê que é metade organizado, metade desorganizado, tá? Caso médio seria qualquer caso que não é completamente desorganizado e nem completamente organizado, tá? Então, isso aí a gente já falou na aula de ontem, tá? De espaço, como eu disse, né? Complexidade, né, de espaço é constante, tá? Ou se eu entender, né, tá? A complexidade de espaço pode ser enxergada como O de N, se eu quiser dizer com isso que eu mantenho o tamanho do vetor, né? Que eu mantenho o tamanho do vetor, tá? Mas o que aqui, quando ele falou, quando vocês verem que alguém está dizendo que é O de 1, ele está querendo dizer que durante a execução do algoritmo, a minha memória não muda, tá? É isso que ele quis dizer, tá? Então tá aqui, ó, né? Então ele no pior caso, n ao quadrado, no caso médio, O de n, no caso, no melhor caso, O de n, no caso médio, O de n ao quadrado, e o de espaço de memória você pode entender como constante durante a execução do algoritmo, tá? Bom, então ficou claro aqui o Bubble Search? Acho que sim, né? Eu não vou falar aqui, ó, aqui tem o Bubble Search, aí tem o Selection Search que a gente vai falar já já, e tem o Insertion Search. Mas como esse aqui a gente já falou ontem, tá? Eu não vou falar sobre ele hoje, tá? Vamos ver agora o Selection Search, tá? No Selection Search, né? Ordenação por seleção em português, né? Ele vai começar a dividir a lista em partes, tá? Uma sublista de itens já ordenados e outra para itens a ordenar. Parecido com o nosso Insertion Search de ontem, tá? Então, é um pouquinho parecido com o Insertion Search, tá? O algoritmo em Python, vamos primeiro ver aqui no visual, para a gente, né, entender um pouquinho, ó. Então, primeiro, ó, ele diz que essa lista aqui já está ordenada, tá, ó. Aí, o que ele faz, ó? Ele vai buscando um elemento menor ou igual, tá? Aí quando ele pega aqui, vou fazer, ó. Então ele vai percorrendo o vetor e vai procurando o menor elemento para colocar aqui na frente. Entendeu? Resultado, ele vai potencialmente percorrer o vetor várias vezes, que é isso que está acontecendo, tá? Vou até voltar um pouquinho, ó. Aqui. Ó. Na primeira posição tinha o 1, né? Aí ele viu se tinha alguém menor, esse era o menor. Aí ele procura agora o próximo menor. No que ele acha o próximo menor, ele troca lá na posição 1, no caso aqui, né? Ó, aí agora ele procura o menor. O menor era o 15. 15 vem para a posição 2. Aí ele vai procurando o menor. Seleciona o menor. Por isso que ele seleciona o menor. Por isso Selection Sort, ó. Então agora selecionou o menor, que é o 18, trocou, e aí ele troca com a posição onde estava o cara, né? Não é do lado, ele troca lá no cara que é menor. Trocou que é menor. Ó. Troca esse. Agora, ó, essa lista já está ordenada. Veja que a área de percorrimento vai diminuindo, né? A área de percorrimento vai diminuindo, tá? Ficou claro aqui? Entenderam? Então ele pega, seleciona um cara, esse cara passa a compor um novo vetor organizado, e aí ele vai fazendo sempre a seleção do menor e vai trocando na menor posição possível, que não está organizada, tá? É sempre isso que ele faz, ok? Bom, vindo aqui para o nosso papelinho, ó, então vai lá, entramos com o nosso array, né? Para ir no range, né? Ele vai procurando o menor cara, né? Ele vai procurando, sempre comparando o menor cara, né? Com as posições seguintes. Então ele vai comparando, né? De maneira que nessas comparações, se ele achar um cara menor, o cara selecionado é trocado
por esse cara menor que ele achar, tá? Feito isso, ele faz a troca de posição, né? Faz a troca de posição, tá? E aí ele vai fazendo, vai repetindo o laço aqui, tá? Bom, deu para ver que em termos de espaço, ele precisou de mais alguma coisa aqui? Não, né, pessoal? De espaço, ele também é um algoritmo in place, né? Ele não precisa acrescentar espaço para trabalhar aqui, tá? Ele não precisa acrescentar espaço para trabalhar aqui. Bom, tá na cara aqui, né, que eu tô tendo, né, ó, for com for aninhado. Resultado, isso aqui, no pior caso, claramente é O de n ao quadrado, tá? O de n ao quadrado. Né? Porque o pior caso, né, tem um laço aninhado. Pior caso é o quê? Eu sempre vou executar essas linhas aqui dentro e fazer a troca. Né? Eu sempre vou ter que trocar, sempre vou ter que trocar. Né? Então, quer dizer, então o cara aqui, né, vai piorando, né? É um cara que tem sempre a tendência, né, a ficar lá com um tempo alto, tá? Mas, né, é diferente do Bubble Search, o Selection Search não possui, né, uma saída antecipada, ou seja, ele vai ter que fazer a execução completa do algoritmo. Veja que no Bubble Search, se eu não tinha troca, então ele já está organizado. Nesse caso, não. Né? O Selection Search tende a ser, portanto, um pouquinho pior. Tá? Veja que no melhor caso, ele continua sendo n ao quadrado. Né? Mesmo se ele tiver ordenado, ele precisa buscar o menor elemento em cada passo. Ele precisa, para ele funcionar, né? Voltando aqui, ó. Eu vou pegar um já ordenado, tá? Ó, vou criar um já ordenado. Não decrescente. Ó, já está ordenado. Vou executar, ó. Ó, ele só não faz a linha de dentro lá, ó. Só essa aqui que ele não faz quando não tem a troca, ó. Mas ele tem que fazer, ele tem que entrar e comparar ali no for interno. Estão vendo? Repeat, que aqui seria o for externo, aí aqui o for interno. Ele sempre entra no for interno. Tá? Então ele é pior do que o Bubble Search até. Tá? Ó, mesmo no melhor caso, ele tem que percorrer a lista várias vezes, uma dentro da outra, uma fora e outra dentro. Tá? Olha. Ele sempre tem que percorrer a sublista de novo, sempre tem que percorrer. Claro que aqui é pequenininho, né? Vai rápido, né? Mas o Selection Search, né? Ele é um cara lento, né? Mesmo no caso melhor, tá? Então tá aqui, ó. No pior e no melhor caso, né? O de n ao quadrado, tá? Tá aqui, O de n ao quadrado. Então é óbvio que o caso médio também o é. Né? E aí, como eu tinha falado, de espaço, beleza, ele é in place, tá? Você pode entender como O de 1 ou como O de n, se a gente estiver falando no espaço, depende do tamanho do vetor, tá? Então, é linear ou constante, tá? Então tá aqui, durante, né? Então tá aqui, ó. Certo? Tá? Então tá aí. E agora eu vou falar Pessoal, eu preciso de só um minutinho aqui. Vou só fazer uma pausa aqui de um segundinho. Só para ligar o ar aqui que está
Bom, então vamos continuar. Desculpa aí, pessoal, que aqui esquentou, que tá terrível aqui. Tá suando até dentro do ouvido aqui. Vamos voltar lá, né? Então a gente, né, agora vai falar do Merge Search, tá? E agora, né? O que acontece aqui se você for... Vamos parar um pouquinho aqui, entender um pouquinho essa ideia aqui da técnica do dividir para conquistar, né? Dividir para conquistar. Qual é a ideia, né, que a gente está fazendo aqui? Se você tem um problema muito grande, tá? Como é que você resolve ele? Está por trás até da própria ideia de algoritmo, né? Quer dizer, eu pego esse problema, divido ele em partes menores, né? A ideia é essa, eu divido o meu problema em partes menores, tá? E essas partes menores, tá? Eu vou trabalhar melhor, né? Então eu pego o meu problema, né? E divido em partes menores, tá? Essa que é a ideia, né? Do dividir para conquistar, tá? Né? Problema grande, né? Problema grande, tá? Divido divido em partes menores. Essa estratégia vale para tudo. Por exemplo, lá na engenharia, né? Você vai construir uma casa, tá? Engenharia, você vai construir uma casa, tá? O que você faz? Primeiro você faz lá a fundação, né? Depois você sobe paredes, né? Depois você vai rebocar as paredes, né? Fazer acabamento só no final, etc, né? Então, quer dizer, você vai fazendo por partes, né? Isso está presente na vida da gente o tempo todo, né? Essa ideia do dividir para conquistar, né? Ah, nos exércitos, né? Você divide, né, as tropas inimigas em núcleos menores para fazer um ataque, por aí vai, né? Sempre essa ideia, né, tá presente, né? Tá muito presente nas áreas da vida das pessoas, né? Então aqui os caras tiveram a seguinte sacada: olha, se eu tiver como pegar um vetor muito grande, tá? Se tiver, ó, esse vetor muito grande e dividir em partes menores, pode ser que eu tenha que fazer, tá? Um conjunto de comparações menor, tá? Eu não tenho que comparar todo mundo com todo mundo, mas eu tenho que comparar esse cara, né, potencialmente, né, com apenas alguns dos elementos que estão aqui, porque ele está separado numa lista. Então, por exemplo, a princípio, esse 48 vezes eu comparar ele com todo mundo, eu vou comparar com a minha parte da lista, né? E aí essa lista sai organizada. E aí eu só vou precisar comparar ele com um ou dois da lista seguinte, tá? Então vamos ver isso funcionando, tá? Ó. Então eu vou, pego a minha... Ih, peraí, fiz besteira aqui. Tá? Mesh sort. Mesh sort. Sort. Ih, parou aqui alguma coisa. Deixa eu carregar a página de novo, pessoal. Mesh sort. Sort. Ih, não tá indo, cara. Não tá indo aqui. Deu problema. Tá? Ó, ele... Aqui. Agora vamos pro mesh. Aí, agora foi. Ó, aí ele pega, divide, ó. Você vê, ele pega a primeira lista e vai dividindo. Ó. Aí ele vai trabalhando, ó. Sublistas, junta, ó. Mas vocês estão percebendo que ele está criando uma área separada de memória, né? Ó. Aí agora ele vai trabalhar essa sublista, ó, junta.
Vou fazer uma pausa aqui. O que aconteceu? Vou botar com esse aqui. Ó. Ele pegou o vetor grande, dividiu em duas partes. Ok? Aí nessa metade aqui, ele vai dividir em duas partes de novo. Ó. Dividiu em duas partes. Aí a outra que estava aqui, ele dividiu em duas partes de novo. E essa que está aqui, ele vai dividir. Ó. Dividiu em dois vetores de uma parte. O que acontece com um vetor? Olha só, pessoal. O que acontece com um vetor? Eu preciso ordenar um vetor de apenas um elemento. O que vocês acham que acontece com um vetor de apenas um elemento, se eu preciso ordená-lo? Vocês concordam que ele já vai estar ordenado? Né? Sim, né? Um vetor de um elemento que eu preciso ordenar, ele já está ordenado, tá? Pois não, algum colega aí levantou a mão. Bom, a pessoa parou de falar. Acho que era só joinha. Deve ser. Tá? Eu cheguei a pensar que alguém tinha levantado a mão. Então, voltando aqui, esses dois caras, o 3 e o 49, estavam ordenados, tá? Aí, por que merge sort? Aqui depois eu pego essas listas, sublistas, e vou ordená-las de novo, né? Essas duas de um eu vou ordenar em uma de dois, comparando os dois elementos. Aí depois essa de dois eu comparo com outra de dois, ou no caso aqui com uma de um, porque né, a 3 dividido por 2 fica 2 e 1, né? Aí ele vai comparar essa lista com a 5, pegando o primeiro elemento com o primeiro elemento, depois segundo com o segundo, e assim, né, segundo com o primeiro, né, o que ficou, e assim sucessivamente, ó. Então agora, ó, vamos ver ele terminando aqui, ó. Aí ele foi, juntou o 3 e o 49, beleza. Aí ele agora vai comparar o 3 com o 5, ó. Aí junta numa lista maior de 3, 5 e 49. Aí agora ele vai pegar essa lista e vai pegar a lista 19 e 27 e vai trabalhar primeiro com primeiro, aí o 3 vai ser menor que o 19, então mantém, né? Aí vai pegar 5 com 19, 5 é menor, mantém. Aí vai comparar 49 com 19, aí o 19 vai estar menor, e assim sucessivamente. Então vamos lá, ó. Aí ele pega agora, ó, 19, 27, já fez essa lista. Pronto. Agora vai pegar. Pronto. Aí ele foi fazendo o merge, estão vendo? Resultado, eu não precisei comparar todos com todos. Tá? Não precisei comparar todos com todos. Depois vocês voltem e vão observando. Aí agora ele vai fazer esse mesmo trabalho na outra lista lá, ó, que ficou na metade lá. Tá? Vamos lá. Ó, aí subiu, dividiu, dividiu. Aí agora vai dividir essas duas, juntou. Aí, vamos lá, junta com 41, ó, juntou. Agora vai trabalhar com a lista do 46 lá. Pronto, aí agora trabalhar as duas listas juntas. Pronto, aí agora vai trabalhar o total junto, ó. Pronto, aí terminou ordenado. Bom, mas é claro que de memória esse cara consumiu mais. Né? O tempo é menor, mas esse cara consumiu mais. Bom, também fiz isso aqui, ó, tá? Né? Lá no nosso notebook, tá? Então vamos lá. Então entra aqui o nosso array, divido ele
né? Vejo qual é o tamanho dele, que é o array dividido por 2, tá? O que vai até a metade é o array da esquerda, o que vai a partir da metade para frente é o array da direita, tá? Aí eu vou fazer chamada recursiva para esse cara aqui, ó. Tá? Para ele próprio aqui, tá? Nós vamos também falar de recursividade mais à frente, mas aqui está usando recursividade, tá? Então, o que é recursividade? É uma função de programação, anotem aí, hein? Recursividade, né? Vai ser o quê? Uma função, né? Que chama a ela própria, tá? Então, depois ele vai pegar esse cara, vai lá, dividindo, 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 né? Bom, no que ele chamou os caras lá, vai chegar a hora, né, que ele vai comparar, né? Vai zerar esses caras, o I, J e o K, para fazer o processo de intercalação, né? Enquanto o array da esquerda, né, e o array da direita, né, tiver esse problema, então ele vai, quer dizer, enquanto o I que tá, né, for menor que o tamanho do array da esquerda e o J menor que o tamanho do array da direita, tá? Então ele entra aqui. E veja que ele entra zerado. Então na primeira vez vai entrar. Né? Na primeira vez vai entrar. Tá? E aí ele vai sempre comparar. Se o cara que está na esquerda é menor que o cara que está na direita, então o array K da memória auxiliar recebe o cara que está na esquerda, né? E aí o I é incrementado, tá? Se não, ele recebe o da direita, que é incrementado. Esse conjunto aqui, pessoal, esse conjuntinho aqui, deixa eu pegar o lápis de novo, tá? Esse conjuntinho aqui, tá? Ele está fazendo o seguinte, eu tenho aqui, né? Vamos pegar aqui, dois caras aqui, por exemplo, tá? Então esse cara aqui é 2, esse aqui é 5. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6. Tá? Aí veja, começou no 0. 0 é a primeira posição de qualquer um deles aqui. Beleza? 0 é a primeira posição de qualquer um deles aqui. Então aqui ele está fazendo o merge, a intercalação. Tá? Aí que ele entrou no começo com os dois zerados. Aí ele está dizendo, se o cara que está na esquerda, na posição 0, for menor que o cara que está na direita na posição 0, então no array K, que é um array auxiliar, vamos colocar o cara aqui, que vai ser o resultado aqui. Deles 4 ali. Tá? Então esse cara aqui, esse array K, vai receber o cara da esquerda. Então quem é menor aqui, 1 ou 3? 1. Então vem aqui e bota o 1. Aí no da esquerda é incrementado, passa para a posição 1. Beleza. Né? Se não era o da direita. Aí ele vem e volta aqui no while, beleza. Então, enquanto eles não completarem o tamanho, o cara da esquerda, que agora está no 1, é menor que o da direita? Não, esse aqui é menor. Então ele cai no else e aí ele pega o cara da direita. Né? Então aqui vai ficar o 3. Aí não foi o 3 que veio, não foi da direita? Então agora esse cara aqui é incrementado. Tá? Aí pronto, aí agora os dois estão na posição 1, né? Entra no while de novo, aí pegou aqui, né? Eu tenho, né? O da esquerda é menor que o da direita? É o 5. Então ele vem aqui e preenche com 5. Tá? Então preenche com 5. Aí incrementou, só que já chegou no tamanho, então não precisa mais incrementar. Né? Se incrementar, ele não vai estar menor mais aqui. Mas beleza, incrementou. Então iria para 2, mas não existe a posição 2. Tá. Então ele volta para o while. Então esse cara aqui, né? Ele já chegou no tamanho, tá? Então ele sai desse while. Aí ele vem para cá. Aí agora ele vai fazer a leitura se sobrou alguém. Sobrou alguém? Sobrou 6. Então ele pega o 6 e bota aqui.
Vocês perceberam que eu não precisei comparar todo mundo com todo mundo? Ficou claro eu fazendo assim devagarzinho, né? Não ficou claro que não preciso comparar todo mundo com todo mundo? Então, nisso eu vou economizando tempo, pessoal. Quando eu começo a trabalhar com partes menores do problema, eu vou economizando tempo, tá? Eu vou ali, vou reduzindo, né? Como eu estou trabalhando com pedaços de problemas cada vez menores, então, né, eu vou chegar no momento que eu não preciso comparar todo mundo com todo mundo, o meu problema está cada vez menor, o meu problema está cada vez menos complexo, isso significa, né, que eu vou cortando o meu problema à metade. Veja bem, eu começo, pessoal, o meu selection search, tá? E eu vou aumentar aqui para, aqui está com 10, né? Eu vou criar um aqui, ó, tá? Com 20 caras, random. Não, ficou muito grande, né? Vamos botar 15. Random. Tá aí, 15, que dá pra gente visualizar bem aqui, né? Tá? Então tá aqui, ó. 15 caras, tá? E aí nós vamos fazer o nosso search aqui, ó. Ah, sim, eu tenho que mostrar o interior dele aqui, ó. Então pegou, dividiu, ó. Metade, 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 metade. Isso aqui, tá? Esse momento aqui tá sendo esse começo aqui do nosso algoritmo, tá? Aqui, ó. Estão percebendo? Ó, vai entrando, vai entrando, vai entrando, tá? Até que os caras aqui sejam unitários, ó. Se isso aqui eu esqueci de dar destaque nessa linha aqui, ó. Eu só entro ali nesse cara se o meu tamanho for maior que 1. Senão eu não vou precisar chamar isso aqui, tá? Então, quando ele chegar no tamanho 1, tá ordenado. Beleza? Aí o que acontece? Né? Eu saio desse cara e vou seguindo com o resto do algoritmo, tá? E aí vou trabalhando o restante aqui. Ok? Então, olha só. Então, o cara veio aqui, né? O cara veio aqui, tá? Então, ó, pegou a primeira metade. Aí veja, quando ele entra na primeira metade, ele entrou aqui, ó, no da esquerda. Aí esse cara da esquerda chamou aqui. Aí ele vai, já volta aqui. Aí vocês perceberam por que ele está sempre, ó, descendo aqui esse cara da direita, da direita, da direita, da esquerda, perdão. Esquerda, 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 até ficar com tamanho 1, né, com 2, na verdade, né, porque com tamanho 1 ele não entra e encerra, tá? É por causa disso, eu fui chamando, ele está sempre na primeira parte da recursividade. Aí ele vem aqui, ó, pronto. Aí trabalha esses dois, organiza, pronto. Agora vai trabalhar esse cara, ó, segunda parte da recursividade só para esse cara, né? Segunda parte da recursividade só para esse cara. Aí volta, trabalha agora esses dois aí, ó. Aí agora a segunda parte da recursividade para aquele cara lá. Mas ele tem a primeira parte da recursividade para ele também, ó. O cara que inventou isso aqui era craque, né? Ó. Então, foi lá, agora trabalha a segunda parte, mescla, faz um merge. Pronto, agora faz o merge das duas partes. Pronto. Pronto. Aí agora vai, ó, segunda parte da recursividade para a segunda metade aqui, ó. Mas aí nessa segunda metade tem a primeira parte, segunda parte do pequenininho agora. Juntou.
né? Juntou aqui. Ó. Aí vem aqui, segunda parte era só um cara ali, fechou, juntou. Agora vai fazer o merge dessas duas. Fez o merge das duas, agora vai fazer o merge total. Esse é um dos mais legais. Né? Pronto. E aí fechou aí o cara. E aí desaloca a memória. Tá? Então esse cara aqui, né? Vendo agora a complexidade de tempo, tá? Aqui nós temos uma questão aqui que nós vamos ver lá na. Veja que eu estou falando disso hoje, mas a gente vai voltar nesse problema lá na frente, antes da prova, mais ou menos. Que isso aqui, tá? É uma equação, tá? De recorrência ou relação de recorrência. Ela ocorre nos cálculos de tempo onde eu tenho recursividade, tá? O que acontece? Eu estou tendo que o meu tempo, pensa assim, eu teria um tempo para tratar um tamanho n de problema. Se eu divido o meu vetor à metade, e o que eu estou tendo ali para tratar o todo? 2 tempos para tratar a metade, que é o que está aqui, ó. 2 tempos para tratar a metade. Tá? Só que essa outra metade aqui, eu vou ter que partir em 2, vai ficar n sobre 4, tá? Que aí vai ficar n sobre 8. Ou seja, eu vou começar a ter somas de coisas como n sobre 2 mais n sobre 4, a gente vai voltar a falar disso mais à frente, mais n sobre 8, tá? E assim sucessivamente, tá? Depois a gente vai trabalhar essa soma aqui. Mas isso aqui nada mais é do que calculando lá log na base 2, tá? N log de N, tá? E ele vai ter isso justo para qualquer caso, tá? Ou seja, isso aqui já não é mais um tempo exponencial, é um tempo logarítmico, tá? Então, quer dizer, esse cara, em termos de tempo, é bem melhor do que os anteriores que a gente viu, tá? Na complexidade de espaço, tá? A gente costuma dizer, tá, que ele é alguma coisa de n, tá? Porque na verdade vai ser, depende um pouco, né? A gente vai ter que pegar novos espaços, tá? Mas esses novos espaços a gente pode fazer, né, com mais um n. A gente poderia dizer assim, 2n talvez, tá? Mas veja que isso é durante a execução, diferente do outro lá que a gente considerou como O de 1, porque durante a execução do algoritmo, a complexidade de espaço não se altera. Nesse caso, não. Eu estou sempre aumentando, mas é proporcional a n. Tá? Eu fico criando arrays temporários que tem mais ou menos, quer dizer, se eu somar todos os arrays temporários, esses arrays temporários têm no máximo o tamanho n. Tá? Então eu aumento ele um pouco. Okay? Então ele é um pouco pior na questão do espaço, né? Mas por outro lado, no tempo, ele é muito bom. Tá? Esse cara aqui, né, é muito bom. Ok? Muito bom. Faz um joinha aí. Eu tentei desenhar um joinha aqui, mas não ficou muito legal, não. Tá? Então esse cara aqui é muito bom. Tá? Muito legal ele. Né? Bom, e aí eu vou falar aqui do último cara dessa noite, que é o Quicksort. Tá? Então estou usando aqui, né, ó, de tamanho 15. Tá? Vamos ver primeiro ele funcionando aqui. Tá? E aí vamos entender. Primeiro vamos assistir, ó. Ele vai passando por esses caras, ó. Ele vai pintando de roxo ali. Ó. Em alguns momentos ele faz uma divisãozinha. Então tem uma semelhança
com o nosso querido Merge Sort. Ó. Ele vai pegando vetores pequenininhos, junta, junta, junta. Tá? Então, depois ele trabalha ali, ó. Faz uma troca, pega um subvetor e vai tentando organizar esse cara aí. Ó, de novo. A gente já vai estudar ele. Ó, aí troca, divide, verifica. Bom, é claro que num primeiro momento, com certeza, alguns de nós estamos tendo dificuldade de perceber o que está acontecendo. Bom, mas nitidamente ele também trabalhou com a técnica de dividir para conquistar. Vamos entender melhor esse cara aí, tá? Então ele também é um algoritmo eficiente, né? Também utilizado na prática e também usando, como eu acabei de falar, o dividir para conquistar. Mas ele escolhe um elemento chamado pivô, tá? Então vamos voltar aqui e entender essa ideia do pivô. Vou voltar para o começo. Peraí. Tá. Então vamos lá. Então vamos ver quem que ele vai escolher de pivô aqui. Quer dizer, no momento é o 11 o pivô, né? Ó, aí depois, dentro dessa lista, ele escolhe um pivô, que no caso é o 10. Dentro dessa, escolhe um pivô, que agora é o 4. E aí, dentro dessa, escolhe, né, que agora é o 3. E aí, trabalha. E agora, essa daí. Tá? Aí, esse pivô, ele vai comparar com os caras aí, ó. Veja que no momento é o 41. Ó, e aí ele vai criando como se fosse subpivôs, né? Vamos ver isso no código aqui agora, tá? Esse é o mais chato da gente entender, ok? Ó, geralmente, tá? A gente escolhe o pivô. Aqui eu usei como pivô o elemento do meio, tá? O elemento do meio aqui, tá? Aí o que acontece? No vetor da esquerda, tá? Eu vou comparar, né? Quem são os menores que o pivô. No meio eu vejo, quer dizer, o meio é o próprio pivô, né? Então vai dar igual, né? E na direita eu vejo aqueles que são maiores que o meu pivô, tá? E aí, tá? Né? Isso aqui em posição, né? No começo aqui, tá? Então olha só, recebo, né? Se o meu array é maior ou igual a 1 é que eu entro, tá? Ok? Se não, eu escolho o pivô, né? Aí entrei aqui, peguei o cara do meio, tá? Os caras que estão na esquerda, que, né, na posição, né, menor que o meu pivô, eu coloco para lá, né? E os caras que estão maior que o meu pivô, eu coloco para a direita, entendeu? Então eu pego quem é menor, coloco para um lado do pivô, pego quem é maior, coloco para o outro lado, tá? Vou voltar aqui, ó, para a gente ver isso acontecendo. Então, pegou o 11 no começo, né? Ó, aí pegou o 41, 35, tá? Aí vejo que quando era menor, tá? Ele foi jogando, né, ó,
o 11 era o pivô, ele foi pegando até uma posição, ó, e jogando os menores para cá. Ó. Todo mundo que era menor que o 11 foi jogado. E aí o 11 troca de posição, agora é o 10. Trocou. Agora o 4. Né? Lá no meu eu peguei do meio, tá? Aqui ele tá pegando não exatamente o maior na lista toda, né? Ele pegou só depois ali, tá? Mas é isso, ó, ele escolhe um pivô, ó, 41. Aí quem é, no caso, menor que 41, ele vai mexendo, ó. E aí vai trocando, ó. Agora é o 33. Quem for menor, ele vai mexendo, ó. Menor, menor, esse não é menor. Pronto, aí trocou de posição ali, maior que os maiores que ele tinha, né? Então é um dividir para conquistar um pouco diferenciado, tá? Ó, 20, 12, tá? Aí 15, aí não ia ter mais mesmo, né? Ó. Aí agora o pivô é o mesmo, não mexe, né? Vai dar na mesma, voltou. Pronto, aí a lista está ordenada. Então eu vou trocar os números agora para ficar visível de novo. Ó. Então vamos ver agora, né? Claro, mostrando. Ó, então o pivô é 8, tá? No caso aqui ele está usando sempre o pivô como menor. Então agora todo mundo que é menor que 8, que no caso não vai ter ninguém, né? Ó. Não teve ninguém, então o 8 fica nessa posição. Agora, ó. Aí ele partiu a lista, vejam bem, o que está para a esquerda e para a direita é o que era menor que o pivô vem para um lado, o que é maior vai para o outro. E o que é igual ao pivô fica na posição que está. Como o pivô era 8 e não tinha ninguém menor que ele, a outra, entre aspas, a outra metade não, outra parte, né? A outra parte do vetor, tá? Que no caso era o resto do vetor todo, tá? Vira a parte que ele dividiu, né? Agora é o 49. Aí vai ter um monte menor que 49. Tá? Ó, 24, mas já estava para o lado. 25 já é menor. Só troca o 50, troca o 42. E aí vejam, todo mundo que é menor, ele está trazendo mais à esquerda. Percebam. Menor vai trazer para a esquerda, vai trazer para a esquerda, vai trazer para a esquerda, vai trazer para a esquerda. Todo mundo. Aí agora, ó, ele sabe que esse cara é 49, né? É como todo mundo que está aqui agora é menor do que ele vai jogar esse cara e trazer todo mundo para cá. Pronto. Aí agora vamos lá. Essa parte. 41 é o pivô. Ó, vai jogando para a esquerda todo mundo que é menor que 41. Ó, pronto. Aí ele é maior que todo mundo, fica para lá. 35. Ó, trocou, vem 25. 25 pivô. Pronto. Beleza, 17, 24. Pronto. Né? Aí esse trecho já está tudo organizado, já está tudo organizado. Essa parte não tinha feito ainda. Pronto, essa parte não tinha feito ainda. Pronto. Entenderam, pessoal, aqui o funcionamento? Então, escolho o pivô. Já vou atender sua dúvida, César. Escolho o pivô,
comparo todo mundo que é menor que o pivô, passo o mais à esquerda possível do meu vetor, né? Todo mundo que é maior que o meu pivô, eu passo para a direita do meu vetor. Pego e depois disso, coloco o pivô na posição certa, por isso pivô, né? Eu comparo com ele, ele está no centro, está todo mundo comparando com ele, né? Aí eu coloco o pivô na posição certa, né? E trabalho, né, com os vetores que estão à direita do pivô e à esquerda do pivô. A esquerda primeiro sempre, nesse caso aqui, né? E aí ele vai fazendo isso, tá? Então, né, eu posso aqui, né, brincar aqui, deixa eu, né, ó, vou fazer um organizado já, tá? Não decrescente, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Obviamente pivô é 0, aí vai 1, ó. Tá? Então isso aqui seria o melhor caso, vamos dizer assim, ó. Aí vamos ver o que vai acontecer. Pivô nunca precisa fazer a troca. Aí vamos lá, também não vai precisar fazer a troca. Ó, aí ele vai fazendo a escadinha. Né? A gente não vai ter o swap. Tá? A linha de swap vai ser sempre trocada, né? Não vai ser sempre pulada, né? Então, vou acelerar um pouquinho aqui. Né? Vai ser sempre pulada ali a linha. Pronto. Tá? Quer dizer, então no final, né, no final do, né, se eu usar ele completamente organizado, eu vou estar sempre pulando aqui o loop interno. Né? E se eu tiver aqui, deixa eu colocar aqui, randomly, não, eu vou pegar aqui completamente organizado, desorganizado, tá? 9, 8, peraí pessoal, 10,9,8,7,6, tá? Então, vamos lá. Então tá aqui, ó, completamente desorganizado. Aí aqui já vai acontecer o contrário. Isso aqui é o pior caso, né, ó. Pivô 10. Aí, ó, todo mundo é menor que ele, tá? Mas aí o que vai acontecer? Eu sempre vou entrar lá no loop interno, né? Ó, ele tá nessa parte aí, faz o swap. Ó. E aí percebam como ele vai terminando invertido a nossa lista, né? Ó. Troca, estão vendo? Aí agora vai ficar o 2 na posição. Aí ele vai organizando pelas pontas agora, né? Aí olha lá ele entrando no swap agora toda hora. Ó. E aí ele foi terminando pelas bordas, foi organizando pelas bordas. Pronto, aí vai juntando, vai juntando, vai juntando. Legal, né? Então, com certeza ficou bem claro para todo mundo aí o que está acontecendo. Tá? Então, só para não dizer que não falamos, né? Nesse caso, melhor caso e caso médio, né? A gente está tendo uma divisão também, tá? A gente vai entender, eu vou voltar a falar disso aqui, tá? Melhor caso e caso médio também vai estar em tempo logarítmico, tá?
E o pior caso, obviamente, é o que eu falei, né? Aí ele vai sempre estar entrando nos loops internos e em todos os passos, e aí no pior caso, não. No pior caso, ele é n ao quadrado. Tá? No pior caso, ele é n ao quadrado. Mas veja que no mundo real, pessoal, sim, esqueci de falar da complexidade de espaço, né? Ele vai pegando memória adicional, tá? Mas eu posso usar parte dela em place, né? Por causa das trocas, tá? E aí ficaria alguma coisa no tipo O de N, né? No caso médio, fica log N, porque a gente só precisaria abrir alguns vetores novos, tá? Mas também O de N, quer dizer, quando abre o algoritmo, eu tenho espaço adicional para vetores auxiliares, né? Vetores auxiliares, tá? Então ele fica nessa categoria aqui, tá? Esse documento já está disponível para vocês, tá? Bom, visto isso aqui, como eu falei, a gente vai voltar aqui nas questões das recorrências, tá? A gente vai voltar nisso aí, tá, pessoal? Mas, né, falando disso aqui, né, falando dessa ladainha toda aqui que a gente viu, tá? Se eu tivesse que trabalhar num cenário onde o tempo é o meu limitante, tá na cara, né, que o merge search ou o quick search seria a melhor solução. E de fato, tá? Se você for observar, por exemplo, a linguagem dos Python, que ele tem lá aquela funçãozinha sort, tá? Aquela funçãozinha sort do Python, tá? Que é uma coisinha assim, tá? Ela vai ter, ela vai usar um desses dois, tá? Geralmente o quicksort, tá? Mas essas duas são as mais usadas nessas ferramentas aí, tá? Por trás ele implementa um algoritmo de quicksort ou de merge sort, tá? E aí por isso que funciona tão rápido, tá? Mas era isso aqui por hoje, tá, pessoal? A gente nós vimos aqui os casos, como eu falei, eu não falei do Insertion Search de novo, porque a gente já tinha falado. Existem outros, tá? E aí tem aqui, se for no YouTube, tá? E for ver aqui algoritmos de ordenação, deixa eu carregar aqui, tá? Algoritmos de ordenação, tá? Aí tem aqueles videozinhos assim, comparação, deixa eu pegar aqui. Search Algorithms. Comparison. Esse cara aqui, ó. Aí tem um monte de videozinho comparando eles acontecendo, ó. Esse aqui é famoso, esse vídeo aqui, você já deve ter visto aqui, ó. Então aqui estão vários algoritmos de ordenação, ó. Vou tirar o som aqui, claro, tá? Então aqui, ó, o Selection Search primeiro, ó. Esse Shell Search eu não vi aqui, ó, mas o Quick Search e o Merge Search já terminaram. Heap Search, tá? Vocês podem ir pesquisando os outros, tá? Ó, o Bubble Search ainda tá longe de terminar, tá? O Insertion Search já tá mais rápido que esses dois aqui, ó. Tá? Tá lá, Insertion Search tá quase terminando. O Cocktail Search é uma mistura de Bubble Search, que você pega o maior e o menor, tá? Ó. Aí fica indo o Cocktail, porque sacode, né, para um lado e para o outro, tá? Então vejo que o Bubble Search é um dos mais lentos ali, junto com o Cocktail Search, que é uma variação do Bubble Search, né? Tá? Então vai lá. O Bubble Search é o mais lento realmente, tá? Legal, né? Ó, esse aqui é quando tem vários iguais, ó. Então ele vai fazendo mais outros casos. Ó, de novo o Merge Search, Quick Search, né? Só perderam pro Shell Search. Ó, o Cocktail tá lá, também já tá mais rápido que o Bubble. Ó, terminou e por último ficando os de sempre, o Selection, o Bubble e o Cocktail.
Selection terminou e, por último, de novo, os dois caras aí, os dois azarões dos algoritmos de ordenação. Né? E, de novo, o Bubble Search foi o último. Tá? Ó, completamente invertido agora. E o Quick Search já praticamente terminou. Ó, Quick Search, né, Shell Search. Merge Search também já terminou. E tá lá o Insertion Search, lento pra chuchu. Vou dar uma aceleradinha nisso aqui. Acho que 1.5 já fica legal aqui. Tá lá, de novo os dois azarões por último, né? O Insertion Search vai terminar. Quase organizado. Bom, não vou passar aqui, depois quem quiser entra lá, tá? É só botar aí no seu YouTube aí, Search Algorithms Comparison, né? O Comparison, tá? Então basta vocês botarem isso aí, vocês vão achar aí. Tem outros, tá? Tem outros caras aí, beleza, né? E aí tem gente que ensina a fazer um videozinho desse e tal, então tem muita coisa legal aí, pessoal, para vocês brincarem aí de programação. Bom, vamos ver as dúvidas aqui. César, né, falando aqui. Professor, uma dúvida. Se eu quiser utilizar uma função randômica para escolha do pivô no Quicksort, eu posso? Poderia, mas não sei se eu teria que testar se a complexidade vai ser a mesma, tá? Mas a princípio, sim, manteria a mesma, né? Pergunto isso, pois vi que é uma escolha. Sim, tá? O vídeo escolhi o primeiro e escolhi a metade do tamanho, tá? Mas geralmente isso não muda muito a complexidade. Não muda nada a complexidade, na verdade, tá? Ela continua sendo, no máximo, alguma coisa, tá? O que vai mudar é a forma de você fazer o final do vetor, tá, César? Se eu escolher o primeiro e esse cara, no final, vai ser maior que uma parte do vetor, eu vou colocar ele, né, depois dessa parte toda organizada. Se eu escolher do meio, eu vou estar com duas partes distintas mais claramente, tá? É basicamente isso que vai mudar, tá bom? Mas o funcionamento vai ser o mesmo. Esclarecido, César? Então, sim, você poderia, mas, bom, um passo a mais, uma complicação a mais, tá? Então, dever de casa, vocês têm que implementar o cocktail search. Não, tô brincando, não tem esse dever de casa não, tá? O dever de casa é só o que está aí no ambiente, só para brincar com vocês, tá bom? Galera, né, deu para entender, não se preocupem nesse momento ainda, tá? Não é hora ainda da gente se preocupar com a recorrência, tá? Nós vamos ter uma aula que eu vou falar só como resolver esse cálculo aqui, tá? Vamos ter uma aula que nós vamos só tratar da resolução desse cálculo aqui, tá? É mais na frente um pouquinho, tá bom? Então, por enquanto, não precisa pensar nisso, pensem só como implementar um algoritmo, comecem a pensar nas estruturas de dados, listas, etc, tá? Mas na equação de recorrência, mais na frente um pouquinho eu vou voltar a falar disso com vocês, tá bom? Então brinquem de implementar em C agora, tá? Depois aí, não precisa me entregar, isso é para vocês aprenderem, tá? Implementar esses caras em C aqui, em C, tá? Tá fácil, pega aqui, nem está com dificuldade no começo, vai lá, usa um Stack Overflow, vê alguns exemplos de outros caras e depois dá uma codadazinha, ou se você está viciado na IA, pode até pegar da IA, mas copia depois o texto, tá? Simplesmente não pega e cola, não. Vai lá, digita para tentar memorizar, porque senão você não vai memorizar, tá? Se você pegar, corta e cola da IA, você não vai memorizar, tá, pessoal? Então,
né? Se você pegar código da IA, analisa, vê o que ele escreveu linha a linha, o que cada linha que está aqui no seu programa quer dizer, tá? Igual eu fiz aqui, ó, tá? Então, isso aqui, ó, isso aqui, né, esse trecho é a chamada recursiva. Isso aqui, esse aqui eu até escrevi, né, esqueci de botar aqui, que está inicializando a variável. Processo do merge. Então, se você usar IA, pelo amor do Pai Eterno, tá? Vai lá e vê o que quer dizer cada linha. Desenha quadradinho, pessoal, para você lembrar, ó, tá acontecendo isso, tal, tá? Para você entender isso direitinho, tá? A gente vai ver depois buscas em vetores, busca binária, busca em largura, busca em profundidade, tá? Tem bastante coisa para a gente ver ainda, tá bom? Mas aqui para a primeira semana é isso, tá? Amanhã é dia de vocês ficarem aí fazendo dever de casa, tá bom? Primeira parte lá, os exercícios propostos ali do trecho 1, tá? E isso aí já vale pontinho na sua média, tá bom? Então, galera, era isso por hoje, tá? Eu vou botar recado aqui amanhã no ambiente, se está confirmado no sábado de manhã a primeira aula de vocês com a Ana, mas é 99% de chance de sim, tá? De sexta-feira, dessa semana eu vou abonar, tá? Se não, eu vou criar alguma coisa aqui, tipo uma coisinha para vocês entrarem amanhã aí, tá? Não, você não precisa ficar o tempo todo, não, tá, Adriana? Eu vou tentar dar um jeito aqui de criar alguma coisinha que vocês só clicam, só entram, tá? Entra aqui uns minutinhos, eu vou ver se eles exageram o relatório, tá? Se não der certo, eu abono amanhã para todo mundo, tá bom? Mas ninguém vai ficar prejudicado amanhã, não. Beleza? Mas a ideia, a princípio, eu vou criar uma salinha lá na agenda, a gente entra uns minutinhos, tá? E aí depois eu só não vou ter aula expositiva, assim, né? Tá? Mas a ideia é vocês entrarem lá na sessãozinha, igual tá acontecendo aqui. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Galera, então é isso. Aquele abraço para vocês, tá? Vão lá exercitar, descansar, ver algoritmo de ordenação, ficar todo mundo craque aí. Então, aquele abraço para todo mundo. Vou parar a gravação aqui. Tchau.